Viena, 2 de março de 1998. O céu estava nublado, e a cidade seguia sua rotina matinal. Natasha Campus, uma menina austríaca de apenas 10 anos, saiu de casa por volta das 7h30 da manhã. Era um caminho curto até a escola. Menos de 1 quilômetro. Era o tipo de trajeto que ela fazia todos os dias, sempre a pé, sempre sozinha, como tantas crianças da sua idade na capital da Áustria. Mas naquela manhã, ela nunca chegou. Ela usava uma jaqueta rosa, calça azul e carregava uma lancheira simples. Relatos indicam que foi vista pela última vez caminhando em uma rua tranquila, onde poucos carros passavam. Era um bairro considerado seguro, de classe média, sem registros de violência. Quando os pais perceberam que ela não apareceu na escola, o desespero começou a tomar forma. A mãe ligou para a escola, depois para amigos. Ninguém sabia de nada. Foi quando o pai de Natasha decidiu chamar a polícia. Naquele mesmo dia, a polícia austríaca iniciou as buscas. Era um desaparecimento sem pistas, sem testemunhas claras. Mas havia algo em comum. Um vizinho havia dito que viu uma van branca passando devagar pela rua onde Natasha foi vista pela última vez. Uma van. Sem placas aparentes. O motorista? Um homem de aparência comum. Esse detalhe, ignorado no início, se tornaria crucial anos depois. Aos olhos de quem o conhecia, ele era apenas um técnico em comunicações. Solteiro, recluso, sem amigos próximos, mas também sem histórico de crimes. Trabalhava como engenheiro em uma empresa local e vivia em uma casa herdada dos pais, nos arredores de Viena, uma residência comum, com jardim, garagem, e nada que despertasse atenção. Mas o que ninguém sabia era que Wolfgang vinha planejando um sequestro há anos. Ele transformou parte da sua casa em um verdadeiro bunker. Construiu, com as próprias mãos, um compartimento escondido sob a garagem, um cubículo de pouco mais de 5 metros quadrados. O acesso era feito por um alçapão escondido atrás de um armário. Para entrar, era preciso mover uma estante pesada, abrir um cofre e digitar um código. Tudo isso levava a uma escada estreita que descia ao subterrâneo. Era ali, naquele espaço escuro, sem janelas, sem saída, que ele planejava manter sua vítima. Wolfgang era um perfeccionista. Ele preparou o cativeiro com isolamento acústico, reforços de concreto e um sistema de ventilação improvisado. Durante anos, ele viveu uma vida dupla. Trabalhava durante o dia e, nas madrugadas, ajustava detalhes no esconderijo. A polícia chegou a interrogá-lo dias após o desaparecimento de Natasha. Mas ele era, segundo as autoridades, um cidadão exemplar. Não levantava suspeitas. E assim, o caso esfriou. O cheiro era estranho. O chão de concreto estava gelado. A primeira coisa que ouviu foi a voz dele, calma, pausada, quase gentil. Mas as palavras eram frias. Ele disse que ela estava ali para seu próprio bem, que o mundo era perigoso, e que ninguém a procurava mais. Era o início de um longo processo de manipulação mental. Nos primeiros dias, ela foi mantida amarrada. O cativeiro era claustrofóbico. Não havia espaço para ficar em pé. Não havia janelas. Wolfgang levava comida uma vez por dia, normalmente pão seco e água. Ele dizia que ela devia se considerar privilegiada por estar viva. Dizia que a amava. Que era o único que poderia protegê-la. Aos poucos, ela foi forçada a chamá-lo de mestre. Ele a chamava de Bibiane, como se estivesse apagando sua identidade. Natasha ficou ali. Por 8 anos. À medida que os dias viravam meses, e os meses se tornavam anos, Natasha passou a viver uma rotina cruelmente calculada. Wolfgang Priklopil não era apenas um sequestrador, era um manipulador obsessivo. Ele alternava momentos de frieza com gestos ambíguos de carinho, confundindo a mente de uma menina que mal havia aprendido a viver em liberdade. Aos poucos, Natasha deixou de ser mantida acorrentada. Mas isso não significava liberdade. Pelo contrário, a vigilância era constante. Dentro do porão, não havia relógio. Não havia calendário. Ela perdeu completamente a noção do tempo. Wolfgang controlava até mesmo o que ela lia, o que assistia, o que pensava. Ele dizia: "O mundo esqueceu você. Aqui é sua casa agora."
Com o tempo, ele começou a levá-la para outros cômodos da casa. Mas sempre sob total vigilância. Ela não podia se aproximar das janelas. Nunca ficava sozinha. Para qualquer movimentação, ele usava disfarces, planos, estratégias. Certa vez, ele chegou a levá-la para fazer uma caminhada no quintal. À noite. Com ela andando atrás dele, como uma sombra, vestindo roupas largas e capuz, como se fosse alguém da limpeza. Ele dava ordens como um dono. Ela fazia faxina. Cozinhava. Tinha que chamar ele de senhor. Se questionasse algo, ele ameaçava. Vou te matar e enterrar no quintal. Ninguém vai saber. A manipulação era tão profunda que, em determinado momento, Natasha começou a criar mecanismos de sobrevivência emocional. Ela passou a aceitar pequenas recompensas como momentos de silêncio, pequenos livros ou poder escutar rádio. A rádio se tornou sua única ligação com o mundo externo. Foi ouvindo notícias que ela soube que o mundo ainda existia. Que os anos estavam passando. E enquanto isso, do lado de fora, ninguém suspeitava. O desaparecimento de Natasha ainda era lembrado, mas cada vez menos falado. Com o passar dos anos, a polícia austríaca recebeu centenas de denúncias, pistas falsas, cartas anônimas. Videntes afirmavam que ela havia sido vendida para tráfico internacional. Outros diziam que ela estava morta e enterrada. A mãe de Natasha, Brigitta Cirne, se recusava a desistir. Por anos, ela foi à mídia. Deu entrevistas, participou de programas de TV, pressionou autoridades. Mas o tempo é cruel com os que esperam. O rosto da filha foi ficando apagado nos cartazes. O nome sumiu dos jornais. Até mesmo os investigadores começaram a seguir outras linhas de raciocínio. Alguns chegaram a suspeitar do pai, dos professores, de estranhos na escola. Mas ninguém jamais desconfiou daquele homem solitário que vivia em uma casa comum, nos subúrbios. Wolfgang passava despercebido. Era metódico. Cuidava do jardim. Pagava contas em dia. Trabalhava com engenharia de telecomunicações, irônico, para alguém que isolava completamente sua vítima do mundo. Foram 8 anos de cativeiro. Até que, no dia 23 de agosto de 2006, algo aconteceu. Wolfgang pediu que ela limpasse o interior do carro, com uma BMW cinza. Era verão. Estavam no jardim. Pela primeira vez em anos, ela ficou sozinha por alguns segundos. Ele recebeu uma ligação no celular e se afastou. Foi o suficiente. Natasha correu. Descalça. Rápida. Em choque. Pulou uma cerca e correu até uma casa próxima. Bateu na porta, suando, ofegante, tremendo. Uma senhora abriu. Eu sou Natasha Campus, ela disse. Fui sequestrada há 8 anos. A mulher não entendeu. Mas chamou a polícia. Em minutos, Viena virou um caos. A notícia correu. A menina desaparecida desde 1998 está viva. Os jornais interromperam a programação. O nome de Natasha estourou como uma bomba. Equipes correram para a casa de Wolfgang. Mas era tarde demais. Horas depois da fuga, Wolfgang Priklopil tirou a própria vida. Ele se jogou nos trilhos de um trem. Uma morte covarde, rápida. Levando com ele todas as respostas que jamais seriam dadas. A liberdade não trouxe alívio imediato. Natasha, agora com 18 anos, estava pálida, assustada, com dificuldades até para olhar nos olhos de outras pessoas. Ela passou por longas entrevistas com psicólogos, policiais, promotores. Quiseram saber tudo, como ela viveu, o que sentiu, o que sofreu. Mas Natasha nem sempre conseguia responder. Havia coisas que ela nunca quis dizer. Uma onda de críticas surgiu. Parte da imprensa, cruel e sensacionalista, chegou a questionar por que ela não tentou fugir antes. Outros insinuaram que ela gostava do sequestrador. Disseram que ela tinha ajudado ele a manter o segredo. Mas a verdade é que Natasha sofria de síndrome de Estocolmo, uma condição psicológica onde a vítima, após anos de abuso, desenvolve um vínculo com o agressor como forma de sobrevivência emocional. Ela respondeu, tempos depois, em uma entrevista. Ele me tirou a infância.
Mas eu sobrevivi. E isso é algo que ele nunca vai tirar. Quando Natasha Campuz apareceu viva, o mundo celebrou. Mas a alegria deu lugar ao sensacionalismo. Em poucos dias, a imprensa se dividiu entre manchetes heroicas e especulações cruéis. Alguns jornais chamavam de a menina do porão. Outros a descreviam como misteriosa, distante, como se esperassem que ela voltasse à sociedade sorrindo, dando entrevistas felizes, expondo detalhes de seus traumas. Ela foi chamada para talk shows, mas recusou. Quando finalmente deu uma coletiva de imprensa, a postura reservada incomodou a mídia. Muitos não compreenderam que, após 8 anos de cativeiro, não se sai falando com naturalidade sobre tortura, dor e manipulação. Um tabloide sugeriu que ela havia sido cúmplice de seu sequestrador, como se uma criança de 10 anos pudesse consentir com o próprio cativeiro. Outros jornais disseram que ela estava protegendo a memória dele por não falar com ódio. Mas Natasha explicou: eu não quero ser consumida pelo ódio. Ele me machucou, mas eu sobrevivi. E agora, quero viver. Ela se recusava a ser a vítima eterna que o mundo queria que ela fosse. E essa recusa provocou ainda mais julgamentos. Após a fuga, o imóvel onde Natasha ficou presa se tornou o centro de debates. Muitos pediram que a casa fosse demolida. Outros queriam transformá-la em memorial. Mas, para surpresa de todos, ela decidiu ficar com a casa. Com o tempo, Natasha comprou legalmente o imóvel onde viveu o inferno. A decisão chocou o público. Ela explicou que aquilo fazia parte da sua história. Que ela não queria fugir do passado, e sim confrontá-lo. Disse que aquele espaço já não pertencia ao sequestrador. Era dela. Um símbolo de sobrevivência. Aquela casa não é mais um cativeiro. É o lugar onde eu resisti. A decisão não foi entendida por todos. Mas era uma forma silenciosa de tomar de volta o controle sobre sua narrativa. Em 2010, Natasha publicou um livro autobiográfico. Livro aberto 3.096 dias, título referente ao tempo exato em que ficou presa. O livro foi um sucesso. Nele, ela relata com detalhes frios e emocionais como era sua rotina, os momentos de desespero, as estratégias que criou para manter a sanidade. O texto é direto, sem floreios, mas profundamente doloroso. Não é um relato de vingança. É um testemunho de resistência. O livro virou filme em 2013, com o mesmo nome. A produção chocou o público europeu pela fidelidade dos cenários e pela tensão emocional. Mas Natasha não participou das gravações. Ela disse que, apesar de autorizar, não tinha forças para reviver aquilo como espectadora. Além disso, ela fundou uma instituição voltada ao apoio de vítimas de sequestro, violência doméstica e abuso psicológico. Roger, apesar de não gostar de aparições públicas, participa de projetos humanitários discretamente. Vive uma vida protegida, com poucos contatos externos, e mantém o controle absoluto sobre o uso de sua imagem. Mesmo livre, Natasha segue em constante reconstrução. Ela já disse que ainda tem dificuldade para dormir. Que tem crises de ansiedade, medo de lugares fechados e pesadelos recorrentes. A terapia é contínua. O estigma social também. Houve momentos em que ela tentou viver como qualquer jovem de sua idade, sair, viajar, se apaixonar. Mas a fama indesejada, o passado brutal e os olhares curiosos dificultaram. Muitos a veem apenas como a menina do porão, e não como mulher, pensadora ou escritora. Em 2016, em uma rara entrevista à rádio austríaca O1, Natasha declarou: a liberdade real ainda é um processo. Todos os dias eu luto para viver como alguém comum. Às vezes consigo. Às vezes, não. O caso de Natasha Campuz escancarou falhas das investigações, do sistema de proteção infantil e da forma como a sociedade lida com o trauma alheio. A polícia austríaca foi duramente criticada por não ter investigado com profundidade pessoas próximas da área. Wolfgang Priklopil, por exemplo, estava na lista inicial de suspeitos, mas foi descartado porque parecia normal. A justiça falhou. A mídia falhou. A sociedade falhou. E ainda assim, ela sobreviveu. Roger, ao se aproximar dos 40 anos, Natasha continua vivendo de forma reservada. Publicou outros livros, estudou filosofia e participa, de forma discreta, de campanhas por maior atenção à saúde mental de vítimas de abuso.
Ela não quer piedade, nem vingança. Quer apenas que sua história sirva de alerta e de força para outras vítimas silenciosas. Natasha Campus ficou 3.096 dias trancada em um porão escuro. Mas nunca deixou de imaginar a luz. Ela foi sequestrada quando tinha apenas 10 anos e se libertou com 18. A vida inteira mudou dentro de 4 paredes escondidas atrás de um armário. Mas ela saiu. E se recusou a ser destruída. Essa é mais do que uma história de crime real. É um lembrete brutal de que, às vezes, o silêncio carrega gritos. Que as maiores batalhas acontecem dentro da mente. E que a liberdade é conquistada todos os dias, um passo de cada vez. Essa foi a história real de Natasha Campus. Uma história de silêncio, sobrevivência e resistência. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer a verdade. O seu comentário é bem-vindo. Mas acima de tudo, não esqueça o que ouviu o Roger. Já está aparecendo aqui na tela. Um outro caso real e sombrio que você precisa ver. Clica e continua comigo.